Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais, e é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui hoje no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para sua aprovação. E nessa semana, nesse dia, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema LDB. E aí você pode me perguntar: uai, LDB? Sim, pessoal, dominar essa legislação, essa lei de diretrizes e bases da educação nacional é fundamental para você que está querendo ser aprovado em um concurso da educação, aí no seu estado, no seu município. Dominar essa que é a lei mais importante da educação nacional é primordial para o seu objetivo. E é por isso que hoje nós vamos responder questões difíceis, de nível de dificuldade elevado em relação a essa legislação. Porque, como vocês sabem, as bancas mesclam as questões de nível fácil, médio e difícil. E o nosso foco hoje é responder questões difíceis de 2025, ou seja, que já foram cobradas esse ano nos concursos das carreiras educacionais, tá bom? Mas antes da gente começar, de fato, se você chegou aqui a esse canal, por quê? Estava fazendo uma pesquisa no YouTube e te mostraram o canal. Se conversando com um colega que tá aí nessa trajetória, ele te indicou o canal e você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, gente, é rapidinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque esse canal está constantemente sendo atualizado, com temas relevantes, com assuntos importantes para você que está aí nessa preparação, e com essa notificação ativada, você vai ser sempre avisado de tudo novo que a gente postar aqui, tá bom? E se você de fato já nos acompanha, já vem aí assistindo os vídeos, participando das nossas lives e sabe que é um canal compromissado com a aprovação, compartilha com o maior número de pessoas, porque aí nós podemos continuar levando até você conteúdos relevantes, tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa aula de hoje para responder 10 questões difíceis, de nível de exigência elevado em relação a esse tema que é a LDB, tá bom? Você ainda não está com material? Não se preocupe. Por quê? Porque é só você clicar aí no link que está na descrição do vídeo, tá bom? E aí você tem acesso ao material. Agora, se você quer ter acesso ao material de forma antecipada, tá? Se você quer ter outros benefícios que, porventura, possam ser concedidos aos alunos que fazem parte do meu grupo do WhatsApp e do Telegram, eu sempre posto lá no grupo do WhatsApp e do Telegram os materiais com antecedência e outras especificidades, vamos dizer assim, para quem está no grupo e inscrito no canal do Telegram, é só você clicar também, tá? Aí no link, nos links, porque eles também estão disponíveis na descrição do vídeo, certinho? Dito isso, então, vamos partir para a nossa aula de hoje, tá bom? Que é responder essas questões, as 10 questões que tiveram nível de dificuldade
elevado, são questões difíceis sobre a LDB, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos para nossa primeira questão. Ela traz o seguinte enunciado, amoras e amores. De acordo com a Lei 9394/1996, EDBEM, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale as assertivas abaixo e analise, né, gente? Analise primeiro as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar item por item. Olha o primeiro. Uma das formas de o Estado efetivar seu dever com a educação escolar pública é mediante a garantia de acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. E aí, meus amores, ó, isso aqui tá correto, tá? E como é que isso vai se materializar? É através da oferta da educação de jovens e adultos. É um compromisso público e gratuito. Então, o governo, o Estado, né? O Estado, que tá dizendo aqui, ó, o Estado tem que oferecer de forma gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Qual é a idade própria? É a idade em que esses estudantes deveriam ter cursado o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então, é dever do Estado, sim, tá? Então, por isso está aqui. E isso vai se materializar na educação de jovens e adultos, tá bom? Item 2. A coexistência, a existência ao mesmo tempo de instituições públicas e privadas de ensino, embora amplamente observável na prática, é expressamente proibida pela LDB. Erradíssimo, tá? Por quê? Porque a LDB determina isso por meio de dos princípios norteadores que estão presentes no artigo 3º da lei. É o princípio da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse negócio de expressamente proibido está completamente errado. Item 3. Uma das principais críticas à LDB é a ausência de menção. Vou até circular, de menção à incumbência dos estabelecimentos de ensino em promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate à intimidação sistemática ao bullying no âmbito das escolas. Isso aqui também tá errado, tá? E por que tá errado? Porque não existe ausência. Ao contrário, a LDB prevê que exista como incumbência dos estabelecimentos de ensino as medidas de conscientização, de prevenção e de combate à intimidação sistemática, o bullying nas escolas. Tá lá aonde na LDB? Lá no artigo 12, que trata das incumbências, das responsabilidades, das obrigações dos estabelecimentos de ensino. Certinho, meus amores e minhas amoras? Então, dizer que não existe isso está completamente errado. Por isso que o item 3 também está errado. E após a análise das assertivas, qual vai ser o nosso gabarito, então, aqui a ser marcado? Vai ser a letra C. Apenas a assertiva 1 está correta. Certinho? E aí, olha que interessante. Aqui foram cobrados pontos diferentes da legislação, tá? Trataram temas, na verdade é isso aí, tá? A palavra correta são temas diferentes. Primeiro, o dever do Estado com a educação, tá? Depois, princípios e, em terceiro lugar,
aqui as incumbências dos estabelecimentos de ensino. 3 temas importantíssimos que recorrentemente são cobrados, tá? E por que essas questões são difíceis? Porque existe aqui, especialmente nos itens 2 e 3, a necessidade de não apenas conhecer princípios e incumbências de estabelecimentos de ensino, mas vocês memorizarem quais são. Ó, quando se fala de princípios, lá no artigo 3º, que foi cobrado aí na questão no item 2, são 15 princípios. Aqui foi cobrado apenas um. Então, como você não sabe quais são dos 15 que vão ser cobrados, você tem que saber todos os 15 princípios, entende? Então, o grau de dificuldade está aqui. E no inciso 3, também, como incumbência de estabelecimentos de ensino, existem 12 incumbências. E você precisa conhecer as 12. Então, a questão número 1, com as assertivas a serem analisadas, cobram um conhecimento detalhado do candidato em relação aos temas que ela abordou. Por isso, ela é difícil, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão de número 2, ó. O artigo 3º, ó, inciso 15 da Lei Federal número 9394/1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define que, entre outros, tá vendo? Ó, entre outros, o ensino será ministrado com base no princípio. Por que a questão diz assim, ó, entre outros? Porque existem 15, tá? E aí eu vou reforçar para vocês, ó, só questão de 2025. Se você ainda não se atentou, até mesmo para a chamada que a gente deu no início para a aula, são questões só de 2025 que já foram cobradas, tá? As difíceis, de grau de dificuldade elevado. E aí eu costumo sempre falar aqui para vocês, quando o nosso assunto é LDB, existem princípios que são muito cobrados, princípios não, artigos, tá? Existem artigos dessa lei que são muito cobrados. E entre eles está o artigo 3º, que trata dos princípios norteadores da educação. Então, esse você pode até colocar aí um asterisco, caso você ainda não tenha. E aqui, gente, no canal, eu já fiz muitas aulas, estão disponíveis aqui, gravadas, tratando desse artigo 3º. Lá na minha plataforma, a Pedagogia Total, eu esmiuço cada um desses princípios, porque não basta apenas você memorizar. A memorização, ela é necessária, mas ela não tem que ser algo mecânico. Por quê? Porque os princípios, eles vão se aplicar, eles vão nortear a educação de uma forma muito abrangente. E você entender o que o princípio quer que seja aplicado na educação também é importante, porque tem questões que cobram o princípio na literalidade em que ele aparece na lei, e tem bancas que cobram nas questões a interdisciplinaridade, a conexão desse princípio com outros temas de legislação e outros temas de conhecimentos pedagógicos. Então, compreender o princípio, não apenas memorizá-lo, é fundamental. E lá na minha plataforma de estudos, eu esmiuço um por um desses 15 princípios. Mas vamos lá. E aqui no canal também tem aulas que trabalham os princípios, tá bom? Vamos lá, ó. Então, tá dizendo assim, ó, define a LDB que, entre outros, o ensino será ministrado com base no, letra A, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Olha, isso aqui tá correto. Vamos lá. Certinho. Existe isso na LDB. Mas, ó, vem aqui comigo. Letra B.
da educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A lei também estabelece que exista uma educação pública, gratuita e obrigatória. Aqui, ó, uma educação básica obrigatória, que vai acontecer dos 4 aos 17 anos de idade. Então, essa letra B, ela também está correta, ok? Ela está correta. Vamos para a letra C, para você entender o quanto que essa questão, ela é difícil. Olha só, letra C. Dos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como quantidade mínima de insumos por aluno para aprendizagem. A LDB também traz isso no corpo dela, da lei, tá? Que devem ser definidos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a quantidade de insumos. É aquilo que a Constituição estabeleceu como custo aluno-qualidade, tá? Então, vão ser definidos isso para se dizer, olha, bom, precisa de no mínimo isso, para que essa educação esteja dentro dos padrões mínimos de qualidade exigidos. Então, a lei traz essa recomendação também, tá? Vamos lá, tá correto. Letra D. Da educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, ó, a internet em alta velocidade. Isso aqui também está correto. É uma forma do Estado garantir a educação por meio dessa educação digital com conectividade. Então, isso aqui também está correto. Está lá na legislação, tá? Letra E. Do currículo e do projeto político-pedagógico adaptado às condições do aluno. Essa daqui, pessoal, é a única que vai estar errada aqui, tá? E por quê que ela foi comprometida? Porque a LDB, ela estabelece, sim, que o currículo seja adaptado às condições do aluno, mas presta atenção, do aluno com necessidades especiais. Aqui tá dizendo as condições de cada aluno. Você já imaginou? Pensa aqui comigo. Você já imaginou uma instituição de ensino que tem aí por volta, eu vou botar por baixo, tá? Por volta de uns 200 alunos. A gente sabe que existem escolas na média, tá, gente? Com uma quantidade de alunos muito maior e algumas com a quantidade menor. Mas vamos dizer que, em média, uma escola tem aí 200 alunos. Você já pensou o que é fazer um currículo adaptado e um projeto político-pedagógico adaptado às condições de cada um desses alunos? Isso não existe. Tá? Então, essa daqui é a única que está errada, porque não existe isso previsto na LDB, porque a lei não iria estabelecer algo impossível de se alcançar. O que nós temos em relação à LDB? Que vai existir uma adequação curricular para os alunos com necessidades educacionais especiais, tá? E não para cada aluno. E mesmo que esses alunos tenham um currículo adaptado às suas necessidades educacionais especiais, o projeto político-pedagógico não será adaptado para esses alunos. O projeto político-pedagógico vai contemplar a especificidade daquela instituição de ensino e não de cada um estudante que ali tem, tá? Então, assim, é lógico que ele vai contemplar e vai ficar definidas quais as ações, o que a escola vai desenvolver para os alunos com necessidades educacionais
especiais, mas para cada aluno, gente, isso é surreal, tá? Então, por isso, está errada a alternativa da letra E. Mas aí que vem o imbróglio. Olha a dificuldade dessa questão, gente. Olha o nível de exigência que essa questão traz aqui para quem está se preparando para os concursos, especificamente sobre esse tema, que é a LDB. Se letra A, B, C e D estão corretas, qual é, então, a alternativa que eu vou marcar, né? É você voltar para o enunciado e colocar assim, ó, o artigo 3º. Então, tá falando de princípios. No inciso 15 da Lei Federal, no número 9394/1996, define que, entre outros, o ensino será ministrado com base no princípio. Então, a lei quer o que é princípio. E o que é princípio aqui é só o que está na letra A. Embora as outras alternativas B, C e D estejam na legislação, são corretos dizer que estão presentes na LDB, são, mas a questão quer o que é princípio. Ela especificou, ela quer princípio. E ela trouxe o que está no inciso 15, por quê? Porque esse foi o último princípio que foi colocado na lei. Foi acrescentado à lei em 2024, tá? Então, é o princípio 15. Aqui, ó, no inciso 15, é o 15º princípio, tá? Então, ela especificou o que ela queria. Princípio, o 15º, que é da garantia do direito de acesso a informações públicas sobre gestão da educação. Então, vê aí o grau de dificuldade. Então, se o aluno, ele tá estudando ali a LDB, mas ele não tá se atentando para os detalhes, chegar numa dessa daqui, ele poderia ficar completamente confuso, tá? Mas se ele tá se preparando e se atentando para os detalhes da lei, se aprofundando especialmente, viu, gente? Nesse que é o artigo 3º, ele responderia com tranquilidade que o gabarito é o que tá na letra A, tá bom? Vou voltar aqui para vocês a tela, tá? Ela deu rapidinho, vai estar aí de novo para vocês, tá bom? Ó, já vai jazinho aparecer. Pronto, tá aí de volta a tela, tá bom? Então, vamos lá? Vamos seguir, ó, questão de número 3. O artigo 32 da Lei número 9394/96 dispõe que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante todas as alternativas abaixo, exceto, então, ó, uma não é, tá? Então, vamos lá. Letra A. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o aluno que for cursar o percurso formativo, o ensino fundamental, tem por objetivo que ao final, né, durante o ensino fundamental, durante o ensino fundamental, esse estudante desenvolva o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E isso aqui está correto, tá? É um dos objetivos dessa etapa da educação básica. Letra B. A percepção do ambiente escolar como um dos locais apropriados para o ensino e a aprendizagem. E aí,
Essa daqui, pessoal, na nossa questão de número 3, é a que está errada, tá? E por quê? Porque essa percepção de ambiente escolar, local de aprendizagem, esse aluno, ele vai desenvolver assim que ele se inserir no contexto de uma instituição própria de ensino, tá? Então, não é lá no ensino fundamental que ele vai desenvolver essa percepção, não. É a partir da inserção dele na educação infantil. Isso vai ser desenvolvido, tá? E aí, o que acontece? Então, não sendo aqui, eu já vou marcar que o gabarito é a letra B. Todas as outras vão ser, olha, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E a letra D, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. E aí, amoras e amores, também correto, tá? E aí eu vou te dizer assim, ó, por que essa questão tem um nível de dificuldade elevado? Ela é uma questão difícil, porque lá no artigo 32, primeiro, cobrar esses objetivos do ensino fundamental na legislação não costuma ser muito cobrado em prova. Não costuma, tá, gente? E aí não é uma coisa que você vê de forma recorrente. E agora, em 2025, lá para a Prefeitura de Flores, em Pernambuco, foi cobrado isso, tá? E, inclusive, até se justifica, né? Porque o cargo lá era para professor de ensino fundamental 2, língua portuguesa. Então, presta atenção, gente. É muito importante também que você conheça os objetivos de cada uma das etapas na lei. Então, isso é algo que não é recorrentemente cobrado, mas acaba sendo, vez ou outra, aparecendo. E num concurso público, uma questão pode te deixar fora, né, da classificação de aprovados ou até mesmo de uma excelente classificação. Devido ao quê? A concorrência ser muito alta. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E lá na minha plataforma, mais uma vez, eu destaco isso sim, porque eu ofereço ali, quando trabalho essa etapa da educação básica, a gente trabalha também esses objetivos dessa etapa, que é o ensino fundamental, tá bom? Então, aqui, ó, para você saber e poder marcar com segurança, você teria que ter o domínio. Então, é difícil, tá? Essa questão é difícil, sim. São 4 incisos que trazem esses 4 objetivos lá no artigo 312, ó, no artigo 32, tá? No artigo 32, então é uma questão difícil, ok? Bora pra frente, questão de número 4, ó. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. Olha, apenas, a gente já começou aqui, ó, com um termo restritivo que vai fazer com que você atente para essa questão, que pode ser que ela esteja errada. Mas também tem aquele 1% que eu sempre comento aqui com vocês, que pode ter deixado ela correta, tá? Então, olha aqui para mim. Apenas as instituições de ensino privadas ou comunitárias podem ser classificadas como confessionais. E aí, antes de te responder, o que a LDB traz lá no artigo 19? Lá no artigo 19, a LDB traz a classificação administrativa das instituições de ensino, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ela traz essa chamada classificação.
classificação administrativa das instituições, vou botar aqui, ó, instituições de ensino. Artigo 19, tá? Aí, o que ela estabelece? Ela é a LDB. Ela vai dizer lá que existem 3 classificações para as instituições de ensino. Ela vai dizer que existem as públicas, as instituições públicas. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. As instituições públicas. Agora saiu. Beleza. Instituição pública, você já sabe quais são as características que ela tem. É uma instituição que vai ofertar de forma gratuita a educação, tá? E aí, o que vai determinar em cada sistema de ensino? Então, tem instituições que vão ofertar a pré-escola, mais o ensino médio, o ensino fundamental, outras que vão oferecer de forma sempre gratuita. A instituição pública, ela se caracteriza, entre outras coisas, mas fundamentalmente, por ela ser gratuita, tá bom? É um princípio, tá? A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, uma das principais características, porque existem outras, mas uma das principais características de uma instituição de ensino pública é a gratuidade do ensino ofertado. Então, pública é pública, tá? Ela não vai existir subdivisões, vamos dizer assim, ok? Nós vamos ter ainda, dentro dessa classificação, aquelas que são chamadas classificadas pela LDB como instituições privadas de ensino. E, além disso, ainda terão as que são comunitárias, ok? Essas são as categorias e a classificação, tá? Nessas seguintes categorias, são classificadas nessas 3 categorias: públicas, privadas e comunitárias. Só que a lei estabelece que ainda as instituições privadas e comunitárias, elas poderão, presta bem atenção, elas poderão ser qualificadas, qualificadas em confessionais. Então, ela vai ter essa qualificação de confessional ou confessionais, e ainda elas poderão ser certificadas. Quem, gente? Privadas e comunitárias. Olha aí essa chavezinha. Então, é para as duas. Elas poderão ser certificadas como filantrópicas. E aqui, ó, esse esquema eu tô colocando para vocês, e é aquilo que a gente chama do esquema de milhões, tá? Geralmente, isso não é muito cobrado em prova. E às vezes o candidato, o estudante, o concurseiro não se atenta. Ó, eu vou até colocar bem aqui, ó, isso aqui assim do lado, ó, para você saber e depois verificar lá na lei. E ainda vou te dizer mais, tá? Lá na lei não aparece assim bonitinho nesse esquema que eu coloquei para vocês, não, tá? A lei vai trazer essa informação lá entre os incisos que estão no artigo 19, mas nesse esquema bonitinho que eu coloquei aqui, só eu que estou entregando para vocês, tá? A lei não entrega assim bonitinho de compreensão, não. Essa compreensão aqui, nesse esquema que eu montei para vocês, sou eu que tô dando. Então, ó, de forma gratuita, isso aqui vale muito. Foi cobrado agora, ó,
E olha que grau de dificuldade existe aqui. Primeiro, eu vou te dizer porque eu tenho a teoria, não consegui provar, mas um dia eu vou provar. Eu tenho a teoria de que esses elaboradores de examinadores aí que fazem as questões, né, para as bancas, eles se infiltram nos cursinhos, nas aulas online, nesses diversos locais onde existe a preparação e ficam vendo o que os professores falam para os alunos, porque eles sabem que existem alguns que ficam pegando ali a informação pela metade e às vezes pode comprometer e eles conseguirem fazer com que o aluno erre a questão. Eu falo sempre aqui nas minhas aulas, nas lives, e também nos cursos presenciais, que quando aparecer palavras restritivas como essa, que já veio logo de início, né? E é uma das coisas que o CESP adora, é usar essas palavras restritivas em legislação especialmente, apenas, unicamente, somente, exclusivamente. Essas palavras restritivas, em 99% das vezes, deixam os itens errados, tá? Mas sempre vai existir, olha, presta atenção, em 99%, sempre vai existir aquele 1%, tá? Em que elas vão aparecer, ou elas podem aparecer, e mesmo assim o item permanecer correto. E aí, depois de feito esse esquema aqui, ó, para você, bem bonitinho, detalhado, esmiuçado desse artigo 19 aqui, olha bem lá para a questão e vamos ver. Apenas as instituições de ensino privadas ou comunitárias, olha aqui no esquema, privadas ou comunitárias, podem ser qualificadas como confessionais. E nesse caso, da questão de número 4, está correto. Embora tenha aparecido esse apenas, é aquele 1%. Então, por isso que você não pode, e depois vem lá e cobra, a professora Kessia, aquela louca, falou que apareceu isso, era para marcar errado. Não, nunca falei isso. Eu falei que 99% pode ser que esteja errada. Mas sempre existe 1%. E tá aí o 1%. Tá vendo? Sendo comprovado. E para você responder essa questão, você tinha que ter esse esquema muito bem estruturado na sua mente e memorizado para que você pudesse responder. São apenas mesmo as privadas e as comunitárias. As escolas públicas não podem ser nem qualificadas como confessionais e nem certificadas como filantrópicas. Então, são apenas essas mesmas, tá? Instituições de ensino. Então, por isso que tá correto. Então, ó, ela é difícil. Primeiro, porque esse tema não é muito cobrado e essa classificação da forma como ela está, a lei estruturou lá no ano de 2019, ela fez uma reestruturação, porque antes de 2019 não era assim que a lei classificava administrativamente as instituições de ensino, mas de 19 para cá, e é isso que importa, é dessa forma como a lei classifica, e como não é muito cobrada e existe essas especificidades, ela é uma questão difícil, tá bom? Vamos lá, ó, questão de número 5. Conforme previsto na EDB, no que se refere à primeira etapa da educação básica, qual que é a primeira etapa da educação básica? Aqui, ó, no que se refere à primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, assinale a opção correta. Então, vamos lá, analisar. Letra A, como parte da educação básica, a educação infantil deve contemplar entre as suas finalidades a alfabetização. Olha, preparando assim a criança para sua inserção nos anos iniciais do ensino fundamental. E aqui, ó, vamos já marcar errada, tá bom? Por que ela tá errada? Aqui, ó,
Porque a LDB não prevê lá na organização curricular dessa etapa que as crianças sejam alfabetizadas, mesmo que elas estejam se preparando para o ingresso no ensino fundamental. A alfabetização na LDB não está prevista como organização curricular para a educação infantil, tá? Então, letra A, errada. Letra B, nessa etapa da educação básica, qual? Educação infantil. Não se deve alfabetizar, pois seu currículo não tem a finalidade intencional educativa, e sim cuidadora. E aí, né, quando veio até essa parte aqui, ó, vamos fatiar aqui essa alternativa da letra B. Nessa etapa da educação básica, não se deve alfabetizar. Até aqui, amoras e amores, estava corretinho, tá? Não se deve, não está previsto isso, tá? Agora, a segunda parte que veio assim, ó. Pois seu currículo não tem como finalidade intencional, não tem a finalidade intencional educativa, e sim cuidadora. Aí é que veio põe. Errou, estragou, tá? Por quê? Porque na educação infantil, sim, o currículo é intencional, na perspectiva, na dimensão educadora. A LDB estabelece que sim, a educação infantil tem finalidade intencional educadora e cuidadora. E vai vir reforçado isso não apenas, pessoal, para educação infantil. Ok? O que as diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica, que incluem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? E aí você pode dizer assim, mas Kessia, a gente não está falando de diretrizes curriculares. Mas as diretrizes curriculares reforçam o que está previsto na LDB, que a educação básica vai ter duas dimensões, tá? A do cuidar e do educar, da do educar e do cuidar. Então, isso vai perpassar toda a educação básica. Então, não vai estar restrito apenas à educação infantil, essas dimensões pedagógicas do educar e do cuidar. É para toda a educação básica, ensino fundamental e ensino médio, tá? Em perspectivas diferentes, dependendo de cada uma das etapas e das fases que a criança vai estar dentro dessas etapas, mas essa dimensão do educar e do cuidar vai estar presente em todas elas, tá? Na educação infantil também. Então, a educação infantil não vai se restringir, não vai se limitar à dimensão cuidadora. A educativa também. E é por isso que aqui tá errado, tá? Vou botar aqui. Então, não pode ser o nosso gabarito. Olha a letra C. Promover o desenvolvimento integral. Refere-se à exigência de horário de 7 horas de permanência na escola, para que seja cuidada integralmente em todos os seus aspectos físico, emocionais e intelectuais. E aí, né, gente, também vai estar errado. E eu achei interessante aqui que a banca, tá? Ela acabou misturando duas coisas que não são a mesma coisa, mas embora estejam relacionadas. Mas olha só, veja bem, quando a alternativa da letra C traz promover o desenvolvimento integral e afirma, ó, promover o desenvolvimento integral refere-se à exigência de 7 horas de permanência na escola. Errado. A perspectiva de uma educação integral não se refere à ampliação da carga horária.
Não se refere. Quando diz assim, ó, aquela educação integral não se refere à ampliação de carga horária. Vai estar relacionada sempre com a formação desse estudante na sua totalidade. Uma formação global, uma formação que contemple esses aspectos físicos, emocionais e intelectuais. Aí você me pergunta assim, então quer dizer que esses aspectos, eles só estarão contemplados se a criança estiver numa escola de tempo integral? De jeito nenhum. Ela tem que receber essa formação independente da carga horária em que essa criança vai frequentar a escola. Seja ela uma carga horária parcial, que a lei estabelece que seja de no mínimo 4 horas dessa jornada diária, ou uma jornada diária de tempo integral, que aí é no mínimo de 7 horas. Tá? Então, houve essa mistura aí para quem não tem esse conhecimento do que é uma educação integral e do que é uma educação considerada de tempo integral. Qual que é a diferença? Uma educação na perspectiva que contemple o indivíduo na sua totalidade, na sua em todos os aspectos da sua dimensão humana, é uma educação integral, na perspectiva dessa integralidade, tá? E uma educação de tempo integral é uma educação que está relacionada com a carga horária, tá? Então tem que saber essa diferença, gente. E é por isso que essa alternativa da letra C, ela está errada, tá? Porque ela quis dizer, ela definiu, falou que essa educação que promove o desenvolvimento integral refere-se à carga horária e não é, ok? Não é. Então, só sobrou quem aqui pra gente na nossa questão de número 5, letra D? Essa etapa deve promover formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Corretíssimo. Gabarito, letra D, tá? E aí, a gente vai dizer, né? Vai classificar. Por quê? Porque exige do estudante o pleno domínio das características, das especificidades, das singularidades que a lei traz para essa etapa da educação básica, que é a educação infantil. E a lei vai trazer isso mesmo, ela vai trazer o detalhamento de cada uma dessas etapas, ok? E aí, já aproveito que a gente chegou nesse tema para te dizer que lá na minha plataforma de estudos da pedagogia total, nós trabalhamos a LDB e damos ênfase a cada uma das etapas que compõem a educação básica. Então, você vai ter lá um módulo que vai tratar de legislação educacional, que vai aprofundar aquilo que realmente você precisa para responder questões fáceis, médias e difíceis da legislação, tá? E entre outras legislações, como Constituição, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares, o Fundeb, que vem sendo muito cobrado aí nos editais das carreiras educacionais. Além desse módulo de legislação, nós vamos ter um módulo de conhecimentos pedagógicos que vai trabalhar os principais temas com você. Já estão presentes lá: planejamento, currículo, tendências. Já está lá as teorias da aprendizagem, na abordagem, na perspectiva dos principais ou dos 3 principais
teóricos que as bancas cobram, que é o Piaget, o Vygotsky e o Vallon. Vai ter questões, vai ter abordagem teórica específica, direcionada, objetiva, centrada no que cai em prova, de gestão democrática, de avaliação de PPP, entre outros, tá? A plataforma já está, e aí, ó, eu vou falar que já avançou, tá? Mas já tem mais de 1.300 questões resolvidas e comentadas. Então, se você quer dar um upgrade na sua preparação de forma direta, objetiva, com uma metodologia diferenciada, você não pode deixar de adquirir o seu acesso à minha plataforma de estudos, a Pedagogia Total. E como é que você vai fazer isso? Você pode pegar aí o seu celular e mirar aí a sua câmera para esse QR Code. Vai abrir lá a página de vendas e você vai adquirir o seu acesso. Ou ainda você pode também clicar no link que está na descrição do vídeo e ainda no comentário fixado aqui na nossa aula, tá? Você pode fazer isso. E o que eu tenho para te dizer de mais especial? Que se você ainda não fez, você pode fazer. A plataforma, ela tá num valor que é muito acessível, pessoal, para tudo que ela entrega e se propõe a entregar para vocês, tá? Ela está apenas por R$ 97, tá? Não paga nem um lanche gourmet aí nessas lanchonetes famosas, tá? Então, ó, presta atenção. O custo-benefício é um dos melhores, tá? R$ 97. Mas para melhorar ainda mais, eu consegui aí 15 cupons de desconto, com 10% de desconto. Então, ela com o cupom PT10, ela passa de R$ 97 para apenas R$ 87,30. Então, o que era bom ficou ainda melhor, tá? E você vai pagar esse valor uma única vez. Não é assinatura, não é mensalidade. Você paga R$ 87,30 e você vai ter acesso a todo o conteúdo que já está na plataforma e todas as atualizações durante 2 anos. É o maior tempo de acesso a uma plataforma de estudos, tá? 2 anos, ok? E aí, ó, por esse valor, sem nada mais. As atualizações, tudo que for postado, depois que você adquirir o seu acesso, você não vai precisar pagar mais nada, tá? Então, R$ 87,30. Então, se você ainda não adquiriu o seu acesso, corre. Com desconto, são apenas 15 cupons, tá bom? Certinho? E aí, ó, a gente continua na nossa aula de hoje, respondendo essas 10 questões e tendo a certeza que se você resolver adquirir o seu acesso, você vai fazer uma mudança muito significativa na sua preparação, tá bom? A plataforma tá, ó, chuchu beleza, tá? Vamos lá, gente, vamos seguindo então? Vamos para nossa questão de número 6, vamos para segunda parte e a reta final, tá? Da nossa aula de hoje, que é de resolução das questões difíceis, dessa que é a lei mais importante da educação nacional. Olha só, vamos lá. De acordo com a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias, a educação obrigatória para as crianças no Brasil é. E aí, lembrando sempre, tá? Vou puxar para cá, ó. Educação obrigatória. É aquela que se desenvolve dos 4 aos 17 anos, belezinha? Mas olha o que a questão trouxe pra gente. Obrigatória para as crianças, tá? No Brasil. Letra A, o ensino fundamental e médio.
Aqui não poderia ser errado. Por quê? Porque o ensino fundamental contempla as crianças, o ensino médio, os adolescentes. Aqui tá pedindo as crianças, tá? Letra B, ensino fundamental com duração mínima de 9 anos. Aqui é o nosso gabarito, tá? Por quê? Porque o ensino fundamental vão estar aí, iniciar as crianças aos 6 e vão até os 14 anos, tá? Então, aqui contempla. Por que que não poderia ser letra C? Ensino superior, adultos. Letra D, ensino técnico profissionalizante. É aquele que se articula com o ensino médio, os adolescentes. E a educação infantil apenas. Olha o apenas. Por que não a educação infantil? Por quê? Porque a educação infantil é de 0 a 5 anos. São crianças? São. Mas aqui, ó, tem um apenas. E as crianças do ensino fundamental? Então, por isso, a resposta mais correta é a que está na letra B. Certinho? Vamos para a questão de número 7, ó. Complete o excerto abaixo, extraído da Lei 9394/96, em seu artigo 59. E aí, quando a gente fala de artigo 59, a gente está falando aí da educação especial. Começa lá no 58, se desenvolve no 59, tá? E aí, o que que acontece? Olha o que está escrito nesse trecho, que excerto é o trecho. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Quem são esses estudantes? O chamado público-alvo, tá? Então, quando a gente fala de educação especial, a gente fala que é uma educação, é uma modalidade da educação que tem um público-alvo específico. Então, a gente está falando desses educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, tá? E aí, o que que acontece? Tá dizendo aqui, ó, para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, ó, conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo, aqui ó, o programa escolar para os superdotados. E aí, meus amores, aqui é uma atribuição que a LDB determina para os sistemas de ensino e, obviamente, as suas escolas, tá? E o que é previsto para aqueles que não atingirem? Letra A adaptabilidade? Não, errado, tá? Letra B, a flexibilidade? Flexibilidade? Também não. Não é isso que a LDB estabelece. A terminalidade específica? Sim. Aqui, ó, o nosso gabarito é o que está na letra C. Então, os sistemas de ensino, eles assegurarão terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Então, ele não vai passar a vida inteira, lembrando que o ensino fundamental, entre as 3 etapas, é o que possui a maior duração. São 9 anos, gente, quase uma década. São 9 anos. Aí esse estudante que por suas especificidades, né, não conseguir atingir, tá aqui, ó, o nível exigido para conclusão do ensino fundamental, ele vai ficar lá 10, 11,
12, sendo que a sua especificidade não lhe dará condições, aí o sistema de ensino assegura a ele essa terminalidade e ele avança para a etapa seguinte, que é o ensino médio, para esse estudante com as suas especificidades educacionais, tá certo? Então, garante essa terminalidade específica, tá? Então, para esses estudantes, terminalidade específica. E para os que possuem superdotação, a aceleração para concluir em menor tempo, tá? Então, aquele estudante também, nesse ponto de vista, nesse olhar da inclusão, ele já está num nível que aquele local, aquele ano ou série que ele está, ele já tem um pleno domínio, aí ele vai ficar lá, cumprindo um ano letivo, pesando, limitando a capacidade dele. Não, o sistema de ensino vai dar a ele a aceleração para ele concluir em menor tempo e seguir de acordo com a sua especificidade, tá? Então, são duas situações específicas para esse público-alvo, tá? Da educação. A terminalidade específica e a aceleração, tá bom? Vamos para frente. Questão de número 8, ó. Para compreender alguns princípios e fundamentos da educação especial. Então, ó, foca nessa modalidade. É necessário reportar aos instrumentos legais, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases. Nesse sentido, analise as afirmativas posteriores, marque a alternativa pertinente. E aí a gente vai entender que a pertinente é a correta, tá? Vamos lá. Item 1. A educação especial, dentro dos critérios legais da LDB, constitui a modalidade de educação escolar que é oferecida de forma preferencial na rede regular de ensino. Item 1, correto. Trouxe os elementos que caracterizam a educação especial. O primeiro deles, que é uma modalidade, tá? E ela vai, como modalidade, se integrar a todas as etapas e também a outras modalidades da educação, tá? E aí, ela deve ser oferecida preferencialmente, que é o que está aqui, de forma preferencial na rede regular de ensino. Tudo corretinho, tá? Item 2. A fim de assegurar a inclusão do aluno com necessidades especiais, não é aconselhado que sejam oferecidos serviços de apoio especializado na escola regular. Errado, tá? E erradíssimo. É ao contrário, tá? A lei determina que sejam oferecidos para esses estudantes serviço de apoio especializado na escola onde esse estudante está matriculado. Então, esse não é aconselhado deixou totalmente errado, porque é sim aconselhado na LDB, tá? Item 3. A oferta de educação especial é limitada à conclusão do ensino médio. Errado também, tá? Porque o que a LDB, lá no artigo 58, define, tá? Ela define o seguinte, que a educação especial, modalidade da educação, que tem como público-alvo os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, se inicia aos 0 anos. Lá onde? Na educação infantil, tá? Ela tem início lá. Só que a legislação, ela também define que essa educação especial, essa modalidade, vai se estender ao longo da vida. Olha o que está escrito lá, ao longo da vida. Isso
casa com o princípio da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, lá na educação especial, esse princípio é cumprido exatamente assim, não limitando essa modalidade a uma etapa específica da educação e muito menos a uma faixa etária. Estende-se ao longo da vida. Então, dizer aqui que ela é limitada à conclusão do ensino médio está erradíssimo. Tá? Item 4. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que a coordenação pedagógica julgar mais conveniente. Errado também, tá? Porque a LDB estabelece sim que esse atendimento educacional será feito em classes, escolas e serviços especializados, sempre que a necessidade educacional do aluno assim exigir. Não é nem pela querência de uma coordenação psicopedagógica da escola, não é nem pela querência da gestão da escola e muito menos também pela querência dos responsáveis desse aluno. Não, o que vai determinar se ele vai ter o atendimento educacional em uma classe especial, em uma escola de ensino especial ou por meio de serviços especializados? A necessidade educacional do aluno e nenhum outro critério ou pessoa, instituição, equipe, assim o quiser, tá bom? E aí, após a análise de todos os itens aqui, é falso o que se afirma aonde? Então, marque a alternativa pertinente. E aí, eu tinha falado no início, né? A alternativa pertinente, então, é a correta? Não. A alternativa pertinente é o que se pede aqui embaixo, ó. É falso o que se afirma em. Então, onde está o que é falso? O que está errado? No 2, no item 2, no item 3 e no item 4. Onde é que está essa alternativa? Na letra D, ok? O 2, o 3 e o 4 apenas estão errados. Falso. Certinho, meus amores? Então, bora pra frente, ó. Questão de número 9. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a fonte legal primária. Primária. Quando a gente fala primária, é a primeira, né? Das normas gerais para a estruturação do sistema educacional brasileiro. E aí, a Lei de Diretrizes é a primeira? Errado. Qual é a fonte legal primária para a estruturação do sistema educacional brasileiro? A Constituição Federal de 88. Ela é a fonte primária, inclusive, de todas as outras legislações, tá? E lá na Constituição, onde que trata do sistema educacional brasileiro, da educação, da normatização geral para a educação? Artigos, 205 ao 214, tá? Então, lá na Constituição, aqui é que são nesses artigos que se trata da educação. Belezinha? E aí, o que a LDB é? Ela é a lei mais importante da educação nacional? É por sua relevância, tá? Mas eu sempre falo, quando a gente vai iniciar lá na nossa plataforma e aqui também nas aulas do YouTube, eu já falei sobre isso, né? Existe uma hierarquia legal. E lá no topo dessa hierarquia não poderia estar outra legislação que não fosse a Constituição. Ela é a lei mais importante do Brasil, tá? Ela é a lei primária para todas as outras. A LDB, ela tem a importância no contexto da educação porque ela vem detalhar, ela vem especificar. Ela traz elementos que são complementares ao que a Constituição estabeleceu lá nos artigos 205 ao 214, tá? Mas é fundamental a gente entender que a fonte primária
para a educação, para a normatização da educação, é a Constituição Federal de 88, tá? Então, por isso que a 9 tá errada. Vamos para frente, ó. Questão de número 10. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, julgue o item a seguir. Olha, é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal instituir normas gerais sobre cursos de graduação e de pós-graduação, tá? E aí, ó, também essa questão de número 10, ela vai estar errada. E eu vou passar para você um bizu fortíssimo, tá? Primeira coisa, o que a LDB, estabelece em relação à oferta da educação, que envolveu os entes federados, União, estados, DF, municípios, que esses atuarão em regime de colaboração, mas que ela também define e determina competências específicas para esses entes. E aí, quando se falar em normas gerais, você vai sempre lembrar, quem vai ficar imbuído de fixar normas gerais vai ser sempre a União. Normas gerais, ok? Para a educação. Exemplo, Plano Nacional de Educação, diretrizes curriculares, vai ser nacionais, vai ser sempre a União que vai definir normas gerais, ok? E quando for as chamadas, vou botar bem aqui, ó, são as chamadas normas complementares. Aí vão entrar os outros entes federados, que são estados, o DF e os municípios, ok? Falou em normas gerais, você vai lembrar sempre, ó, tá aqui, circulei e destaquei, normas gerais. Kessia, mas é para educação, para cursos de graduação e pós-graduação, União. Normas gerais para educação básica, União. Normas gerais, União. Normas gerais, União. Falou em normas complementares, aí podem ser, dentro da sua esfera de atuação, estados, DF e municípios, tá bom? Certinho? Então, se você pegar esse bizu, você não erra mais quando se tratar das competências dos entes federados em relação à oferta de educação, ok? E aí, ó, amoras e amores, nós finalizamos as nossas 10 questões, alternando múltipla escolha e itens dessa lei mais importante, de que foram cobrados aí temas diferentes, de nível de dificuldade difícil, já agora em 2025, tá? Isso serviu para você colocar aí um alerta para esses temas que são os considerados mais difíceis aí, ou os grau de dificuldade elevado dentro da LDB, tá bom? E aí, ó, se você chegou até aqui, né, comigo, me conta como é que foi seu desempenho, se realmente você teve dificuldades nas questões, onde você teve dificuldade, ou se pra você foi tranquilo, coloca aí nos comentários, tá? Porque isso ajuda a gente a direcionar o que nós vamos trazer para o canal nas nossas próximas aulas, tá? Não esquece de dar o like, é importante também, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra para o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe o canal e não esquece, se você ainda não se inscreveu, aqui no meu canal Professora Kessia Montezuma no YouTube, faz rapidinho, menos de
de 3 segundinhos. Já clica aí no botãozinho de se inscrever, que você vai estar sempre acompanhando aqui nesse canal conteúdos relevantes para sua aprovação, tá? Você pode me encontrar também lá no Instagram, pelo @KessiaMontezuma, e participar do meu grupo do Telegram, que você me encontra pelo Pedagogia Total, tá bom? O link tá na descrição do vídeo para você entrar no grupo do Telegram e também no grupo do WhatsApp, tá bom? E aí a gente conclui, deixa eu voltar aqui para a tela maior para agradecer a todos vocês que tiveram aqui nessa aula comigo hoje e desejar para vocês uma semana muito produtiva, que vocês alcancem de fato os objetivos definidos para essa semana, mas que fundamentalmente vocês estejam cercados de muita paz, muita tranquilidade e continuem aí firmes e fortes, porque certamente o mais breve possível você vai estar colhendo o fruto de todo esse esforço, tá bom? Uma boa semana para todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Um beijo e um abraço forte para todos. Tchau, tchau.